Eu converso agora com a pré-candidata à presidência da República pelo PV, senadora Marina Silva. Senadora, tudo bem? Senadora, por que a senhora decidiu ser candidata à presidência? Primeiro porque eu acho importante que a gente possa pensar o Brasil de acordo com as exigências do século XXI. Infelizmente, o debate, como estava sendo colocado, não estava considerando que nós estamos vivendo, para além da crise econômica, numa crise ambiental sem precedente. E o Brasil é o país que reúne as melhores condições para superar com sabedoria as duas crises, principalmente a crise ambiental, aproveitando o melhor dos seus recursos naturais, mas usando com cuidado e sabedoria. Senadora, e como é que a senhora avalia a atual política econômica do governo? Eu diria que nós tivemos avanços nos últimos 16 anos, termos a moeda estabilizada, controle de inflação e tendo quebrado, inclusive, o velho paradigma nos últimos 8 anos de que só era possível crescer e sem distribuir a renda, a riqueza. E o governo do presidente Lula fez essa quebra de paradigma. É possível crescer e, ao mesmo tempo, já ir distribuindo um pouco a riqueza. Então, tivemos ganhos, mas ainda temos muitos desafios. E é fundamental que esses novos desafios sejam encarados à luz das novas necessidades, que é a necessidade de uma educação de qualidade, da saúde, para que as pessoas sejam adequadamente atendidas. E como é que a senhora avalia as reformas tributária, política no país? Muito se discute, mas pouco sai do papel. Como é que a senhora avalia isso? Infelizmente, no Brasil se criou a ideia dos consensos ocos, em que aquilo é importante, todo mundo está de acordo, mas vai ficando para depois. Eu tenho um advogado que talvez o melhor seja a gente fazer uma ideia que o senador Pedro Simões já defendeu, de uma espécie de um processo constituinte exclusivo, para que possamos fazer aí com isenção, com uma certa equidistância, a reforma política, a reforma tributária, a reforma trabalhista, essas reformas que todo mundo diz que é importante, mas que ninguém consegue fazer. Em relação à Previdência, senadora, como garantir ganhos reais aos aposentados sem ocasionar um problema, um rombo aí à Previdência Social? Esse é um desafio que está posto no mundo inteiro. Não é um problema apenas do Brasil. O mundo inteiro está se havendo com a questão previdenciária. E pensar os aposentados é pensar também como se resolve esse gargalo. Obviamente que sabendo que as pessoas idosas, elas são mais fragilizadas, é o momento em que elas precisam de um amparo melhor, é quando elas precisam mais do dinheiro para poder comprar o remédio, ter uma alimentação mais cuidadosa. Mas isso tudo tem que ser manejado à luz de um país que cada vez mais vai envelhecendo, vai perdendo a sua população jovem e que tem um déficit previdenciário que precisa ser cuidado. Senadora, a região de Araçatuba é bem conhecida por conta do etanol, um segmento que vem crescendo, vem se expandindo, e eu gostaria de saber o que a senhora mudaria na política relacionada ao biocombustível, tanto em relação à questão ambiental, quanto também na produção. Primeiro é pegar as boas experiências que já existem. Nós já temos empresas que estão fazendo o dever de casa. Elas estão cuidando do aspecto ambiental, do aspecto social, e essas empresas, que ainda são minoria, elas podem servir de referência para que a gente possa transformar esse padrão numa política geral para a produção de etanol. É fundamental para que possamos nos firmar, inclusive como uma commodity, que a gente faça o dever de casa na questão social, na questão ambiental, respeite os aspectos de segurança no trabalho. Uma coisa importante que não foi feita nos últimos 8 anos é a certificação do etanol brasileiro. Eu, com certeza, trabalharia para que o nosso etanol seja certificado e, com isso, a gente desconstruir o discurso que é feito lá fora de que o nosso etanol ele acontece em prejuízo do meio ambiente e das questões sociais. Vamos fazer o dever de casa, vamos desconstruir o discurso que, às vezes, tenta barrar o nosso produto no mercado internacional para poder nos firmar nos aspectos de oportunidade e conveniência, na agenda de mitigação que o mundo precisa de uma fonte renovável de energia. Mas para isso é fundamental o respeito à legislação ambiental, o respeito à legislação trabalhista e a observância da segurança alimentar. Senadora, há uma discussão do governo federal para se instalar na região extremo-oeste do estado de São Paulo, da qual Araçatuba faz parte, uma usina nuclear. Como é que a senhora vê isso? Eu tenho uma posição contrária à energia nuclear, às usinas nucleares. Eu não concordo de gerar energia a partir
não é, desses investimentos. É uma energia cara, não é uma energia segura, e o melhor é a gente investir em eólica, em biomassa, em solar. Eu tenho essa posição desde o Ministério do Meio Ambiente e acho que o mundo inteiro não está mais fazendo esse tipo de investimento. Não vejo razão para que o Brasil, com tantas fontes renováveis de energia que são seguras, faça esse investimento, que a gente está deixando um prejuízo e um risco para o futuro. Senadora, muito obrigada pela entrevista. Para encerrar, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem. A mensagem acho que é de esperança. As pessoas estão querendo fazer dessas eleições de 2010 a eleição do medo. Eu fico vendo um dizendo que tenha cuidado com um porque é divisionista, quer dividir o país entre ricos e pobres. E o outro dizendo com o outro, cuidado porque é entreguista. E eu devo dizer que nós não devemos ter medo, nós devemos ter esperança. Esperança que o Brasil pode ser mais justo, pode ser mais próspero, pode ser ambientalmente mais correto. Muito obrigada.